Olá amigos, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Estamos iniciando mais uma edição do programa Falando Sério comigo, Magno Araújo. Magno, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa e hoje nós vamos discutir sobre assuntos muito sério, muito importante e que acabou ganhando aí toda a mídia local, estadual, nacional e até mesmo internacional. É a questão aí dessa operação das forças nacionais aqui do nosso país em relação, Magno Araújo, em relação aos garimpeiros aqui no sul do Pará. Magno, você como jornalista acompanhou de perto aí essa operação, como que você vê toda essa ação da polícia e toda essa ação desta operação? Olá, amigo internauta, olá Cleudson, satisfação estar aqui mais uma vez debatendo esses temas, esses assuntos tão importantes aqui para a nossa cidade e para a nossa região. Aproveitar e mandar um abraço também para os nossos internautas aí na cidade de Cumaru do Norte, que acompanham aí o nosso quadro através da TV Top Norte do programa Alerta Geral. Cleudson e amigo internauta, essa é uma situação que não é de hoje. Há muito tempo a gente tem acompanhado aí essas operações aí da Polícia Federal, juntamente com o IBAMA e outras forças nacionais aqui no estado do Pará, principalmente aqui no sul do Pará, com relação a essa questão dos garimpos que estão aí sendo explorados por esses garimpeiros aqui na região. O que chama a atenção dessa vez, e como você frisou no início, o destaque que foi dado para essa operação, não só aqui no estado do Pará, como também a nível nacional e até internacional, pela grandiosidade dessa operação. Para você ter uma ideia, aí, os amigos internautas, são mais de 300 homens aí, do Exército Brasileiro, da Polícia Federal, do IBAMA e das Forças Nacionais. Mais de 40 veículos estão envolvidos nessa operação, 6 helicópteros de combate do Exército. Então, para quem chega aqui nessa nossa região e se depara com uma situação dessa, acha que é até uma guerra pelo aparato que foi montado para combater os garimpeiros. O que a gente sempre tem que colocar aqui, o Cleudson e amigo internauta, é que essa situação ela não é de hoje e ela não vai acabar enquanto o governo federal não resolver essa situação dos garimpeiros. O presidente da República se elegeu com a bandeira de que essa seria uma das prioridades, resolver a questão dos garimpos Brasil afora, claro, especialmente aqui na região do sul do Pará, aqui do estado do Pará, onde se concentram aí muitas áreas de garimpo, de exploração de minérios. Então, até agora, essa situação não foi resolvida e os garimpeiros lutam aí para poder trabalhar. E, Cleudson e amigo internauta, é bom a gente deixar claro aqui que a gente não está defendendo nenhum tipo de ação ilegal por parte de ninguém. Ou seja, o que se espera é que os próprios garimpeiros também querem é que seja feita, que seja criada uma legislação, que sejam criadas áreas para que esses garimpeiros possam trabalhar e aí que eles possam, de uma forma ou de outra, até contribuir e gerar divisas para o Estado. Então, ou seja, ninguém aqui está defendendo que os garimpeiros têm que entrar nessas áreas e explorar, até porque eles mesmos é que querem isso, é que isso seja legalizado, que seja criada uma legislação para que eles possam trabalhar como qualquer outro trabalhador que exercem aí suas atividades. Então, é uma situação que deixa a gente preocupado pela questão de até confrontos, porque a gente sabe que os garimpeiros investem muito alto nesses maquinários que chegam a custar aí 700 mil, 1 milhão de reais, e os policiais que integram essas forças nacionais chegam e aí tocam fogo nesses maquinários e muitos deles são financiados. Como é que fica a situação desses garimpeiros? Então, ou seja, enquanto o governo federal não resolver, que é quem tem aí o poder de resolver essa situação, a gente vai continuar vendo essas operações, essas interdições de rodovias Brasil afora, por uma questão que já poderia ter sido resolvida há muito tempo. Aí começa a virar então um conflito entre polícia e garimpeiros, né? Porque quem viu, acompanhou o primeiro dia da operação, o cenário era praticamente de guerra, né? Que você viu ali, garimpeiro entrando em confronto com polícia em confronto com garimpeiro, e aí houve também uma interdição da pista, houve prisões, houve resistência, situação bastante complicada, e isso aconteceu na sede do município de Cumaru do Norte, né, o Magno?
Exatamente, Cleudson. Segundo aí os integrantes dessas forças de segurança, dessas forças que estão aí envolvidas nessa operação, o foco principal são garimpos que ficam aí no entorno, aliás, dentro da área do município de Cumaru do Norte. A gente sabe que a situação poderia ter sido bem pior, mas felizmente os garimpeiros são trabalhadores e são pacíficos, então eles preferem não partir para o confronto direto. Eles, claro, tentam sim evitar de alguma forma o ingresso dessas forças nos locais onde eles trabalham, mas felizmente eles têm um certo limite, eles não vão para o confronto direto, são trabalhadores pacíficos. E daí a necessidade de o governo resolver essa situação, porque se não resolver, essa não vai ser a última operação que é feita aqui na região do sul do Pará. Muitas outras haverão de acontecer por uma situação que depende só do governo federal, que tem a força, que tem a caneta e o poder de resolver esse problema. Uma outra situação que a gente tem que deixar aqui claro é que quando esses trabalhadores eles estão nessas áreas de garimpo, em algumas dessas situações, claro, há também a conivência dos índios que permitem que os garimpeiros entrem nessas áreas, porque também, de certa forma, eles têm algo em troca, porque se a FUNAI tivesse uma atuação mais firme nessas aldeias, tivesse mais envolvida nessa questão com os indígenas, isso não aconteceria. Então, ou seja, a gente vê falha de todos os lados. Então, ou seja, os índios são vítimas dessa situação, os garimpeiros também são vítimas dessa situação, e o que a gente quer, e também os garimpeiros, é que essa situação seja resolvida o quanto antes, para que a gente possa ter aí uma situação pacífica, que não haja confronto e que não haja prejuízo de ambos os lados, como a gente tem visto quando ocorrem essas operações. De fato é que o estado do Pará, mais uma vez, virou notícia, né, nacional e internacional. E aí o tema não foi um dos mais legais, né? E olha só, Magno, recentemente a gente falou aqui no nosso programa, falando sério, sobre as mudanças no Código Eleitoral. Algumas foram aprovadas pela Câmara e outras ficaram para ser aprovadas. Do seu ponto de vista, fala pra gente aí como é que está o andamento dessas mudanças. Vai haver mudanças ou não? Cleudson, como você frisou, alguns dias atrás, a gente no programa aqui, no quadro Falando Sério, comentou aqui sobre algumas mudanças no Código Eleitoral. Aliás, sempre em véspera de eleição, o Congresso aí articula mudanças para as eleições seguintes. E esse ano não foi diferente, no próximo ano teremos eleições, e aí foram colocadas aí algumas mudanças, algumas alterações no Código Eleitoral. Foi feita aí uma mini reforma eleitoral aí pelos congressistas. Algumas dessas alterações não passaram no primeiro turno, foram rejeitadas, outras passaram, terão que ser votadas ainda em segundo turno na Câmara e depois também passar pelos senadores, o Congresso Nacional como um todo. Ou seja, esse tipo de alteração tem que passar por 2 votações na Câmara e no Senado. Então, algumas dessas alterações foram rejeitadas, outras foram aprovadas, e o que a gente tem no momento, que ainda deve ser apreciada pelo Senado, é a volta das coligações, que já havia se extinta e voltou novamente, que é aquele processo onde os partidos se coligam, aí há um coeficiente eleitoral para que se eleja aí os deputados, os vereadores. E também uma outra situação que foi colocada aí para ser alterada seria a questão dos militares, de juízes e promotores não poderem se candidatar a nenhum cargo eletivo após 5 anos de deixarem aí os seus respectivos cargos onde eles exercem. Ou seja, quem é policial militar, quem é da ativa e quem é juiz ou promotor só poderia se candidatar 5 anos depois que deixassem essas funções. Então, essa é uma alteração que também ainda vai ser analisada pelos senadores. E uma outra situação, e que aliás vem gerando muita polêmica, é a questão de publicação de pesquisas
na antivéspera, na véspera e no dia das eleições. Então essa é uma medida controversa, tem aí se discutido que seria até uma censura, porque sempre houve realização de pesquisas eleitorais na antivéspera, na véspera e no dia da eleição. Então agora essa situação está sendo colocada, que não seria mais possível realizar pesquisas nessas datas, ou seja, só 3 dias antes das eleições poderia se publicar pesquisa. Então esse é um fato que tem chamado a atenção aí de muitos deputados e muitos congressistas, que veem aí um gesto de censura se essa intenção aí for realmente aprovada. Eu particularmente acho que sim uma censura, até porque foi colocado que os veículos que realizam esse tipo de pesquisa teriam aí que comprovar aí o seu grau de acerto nas pesquisas realizadas nas últimas 5 eleições aqui no Brasil. Então, esses veículos de comunicação, boa parte da sociedade e também dos congressistas estão vendo aí com desconfiança essa alteração aí no Código Eleitoral, que aí não permite que pesquisas eleitorais sejam realizadas na antivéspera, na véspera e no dia da eleição. Então essas são as 3 mudanças mais importantes que estão sendo aí analisadas ainda pelos congressistas, e isso, é bom deixar claro, tem que ser aprovado ainda esse mês de setembro, porque qualquer tipo de mudança eleitoral tem que ser aprovada com 1 ano antes da eleição, ou seja, então como no mês de outubro vai já estar aí há 1 ano das eleições, então essas medidas terão que ser aprovadas até outubro. Se elas não forem aprovadas até outubro, aí não valerão para as eleições de 2022. O certo é que a gente tem visto aí uma intenção, uma vontade muito grande dos congressistas em fazer mudanças no Código Eleitoral sempre nas vésperas das eleições. O fato importante é que nenhuma dessas mudanças é vista com bons olhos, sobretudo pela sociedade, mas é o Congresso quem decide. Eles foram eleitos pela população, pelo voto popular, e são eles que aí vão dar a palavra final com relação a essa questão dessas mudanças que a gente citou aqui. Ok. Olha, Magno, a gente tem um último tópico aqui, a gente vai falar rapidamente dele, sobre o que a gente tem visto falar aí nesse Brasil afora. A gente tem ouvido, sobre o 7 de setembro. Magno, o que vai acontecer nesse 7 de setembro? O Cleudson e amigo internauta, aliás, essa data nunca foi tão falada nos últimos anos aqui no Brasil como agora, essa questão do 7 de setembro. Ocorre que a gente tem visto aí os ânimos muito acirrados, um calor muito alto com relação à questão das eleições do próximo ano já sendo antecipadas. Então, a gente, aliás, as autoridades têm visto aí com muita preocupação a realização do 7 de setembro em função aí de manifestações que estão sendo aí organizadas, e muitas dessas manifestações, segundo a inteligência da polícia e outros órgãos, são manifestações aí que visam incitar aí violência, vandalismo, atos antidemocráticos, sobretudo em Brasília, no que diz respeito à questão do STF, que esses manifestantes mais exaltados aí chegam aí a defender aí que sejam presos e que sejam também destituídos os ministros do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, ou seja, essas manifestações que estão sendo aí vistas que estão sendo vistas aí com essa preocupação, vão acontecer em todo o país. Muitos acreditam que isso é só mesmo um fogo de palha, que estão sendo lançadas essas palavras ao vento e que nada disso vai acontecer. É o que a gente espera, é o que a gente quer, né? Mas a gente sabe que o ser humano, a gente não sabe como é que funciona a cabeça do ser humano. Uma hora ele pensa de uma forma, outra hora pensa de outro, então ninguém nunca sabe. Até o que a gente sabe no momento é que essas manifestações devem, em princípio, ser manifestações pacíficas,
né? É o que a gente espera, é o que a gente quer, mas a gente sabe também, tem informações aí que estão sendo divulgadas, de que atos aí para a questão de incitação de alguma situação com relação à questão da democracia estão sendo aí já organizados, atos antidemocráticos. Então a gente vê isso aí com bastante preocupação, espera-se que as autoridades estejam preparadas para coibir qualquer ação nesse sentido, mas não deixa de ser preocupante, até porque é algo que vai acontecer em todo o Brasil, é uma manifestação geral. Então, ou seja, a partir do momento em que você se reúne para se manifestar, para exigir, mas de forma tranquila, de forma pacífica, dentro do que determina a lei, tudo bem. Agora, a partir do momento que você extrapola, a partir do momento que você atinge o direito de outras pessoas, aí isso já passa a ser preocupante e a gente espera que as autoridades estejam aí preparadas para coibir e evitar, como é que se diz, manifestações extremas. Ok, mais alguma coisa, Magno? Acho que só isso, Cleudson. A gente, como a gente sempre fala aqui, tem sempre procurado trazer os mais diversos tipos de assuntos para serem debatidos aqui no quadro Falando Sério do Portal Folha de Carajás, e esse quadro trouxe aí assuntos bastante importantes para avaliação da população, para que as pessoas fiquem realmente por dentro do que está acontecendo aqui em Redenção, no estado do Pará, no Brasil e no mundo. E essas informações, além do nosso quadro, outras informações também podem ser acessadas no site do Portal Folha de Carajás, no www.folhadecarajás.com. Se possível, se inscreva em nosso canal. A gente só tem a agradecer a você pelo carinho da sua companhia e dizer da importância aí deste programa que a gente tem feito com muito amor e carinho para você. A todos, um ótimo, aliás, a todos vocês, só temos a agradecer e dizer que até o próximo programa. Tudo de bom para vocês, hein? Até mais!